quais dos triângulos DEF, GHI e JKL são semelhantes ao triângulo ABC. Aqui está o triângulo ABC, onde é marcado um dos ângulos, e ele nos dá também dois lados desse triângulo, que são adjacentes a esse ângulo. E você deve se lembrar das aulas de geometria, que nós podemos provar que dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes de mesma medida. Então, vou comparar aqui esse triângulo JKL com esse triângulo aqui, ABC. Nós podemos mostrar que esses dois triângulos são semelhantes se pudermos provar que esse ângulo aqui, correspondente a esse, são congruentes, e a razão entre esse lado correspondente lá no outro triângulo, e também a razão entre esse outro lado aqui e o lado correspondente no outro triângulo for a mesma. Se provarmos isso, teremos então dois triângulos semelhantes. Nesse caso aqui, esse ângulo, ele já está marcado aqui, e é um excelente ponto de partida, que esses ângulos são congruentes. E agora, se pudermos provar que a razão entre esse lado aqui e esse lado aqui é a mesma em relação a esse lado BA e esse lado aqui, KJ, então podemos dizer que os dois triângulos são semelhantes. E aí você pode estar se perguntando, por que eu decidi comparar o BC com o KL e o BA com o KJ? Bom, esses dois lados aqui são os que formam esse ângulo, assim como esses dois lados aqui. E visualmente, como dá para perceber, esse lado BC é o menor lado desse triângulo, assim como esse lado KL. Portanto, eles são lados correspondentes, assim como o BA será correspondente ao KJ. Logo, esse lado KL aqui é o melhor candidato a ser correspondente ao BC, assim como o KJ é o melhor candidato a ser correspondente ao BA. Bem, e para achar essa razão, eu vou ter que descobrir qual é a medida desses lados. Vou ter que fazer isso para cada um dos três triângulos. Ele não nos dá a medida dos lados, porém a gente pode deduzir porque eles estão num plano cartesiano. Nós podemos usar aqui a fórmula da distância, mas eu gosto sempre de usar o teorema de Pitágoras, pois a fórmula da distância está baseada no teorema de Pitágoras. E, portanto, vamos desenhar alguns triângulos retângulos aqui. Nós podemos fazer cada um desses lados como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Olha só. Portanto, esse triângulo retângulo aqui nos ajudará a descobrir a medida do KJ. Esse lado do triângulo retângulo mede 3, e esse lado aqui a gente pode contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de medida. Ou nós poderíamos pensar assim, ora, ele está indo desde o menos 6 até o 3. Eu vou calcular aqui para deixar bem claro. 3 menos menos 6 vai dar 9. Portanto, a variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado vai nos dar o valor dessa hipotenusa ao quadrado. Bom, deixa eu, na verdade, calcular isso daqui para você não ficar achando que eu estou fazendo uma espécie de voodoo. Bom, 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado vai ser igual a distância KJ ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Isso vai ser igual ao KJ elevado ao quadrado. Ou nós podemos dizer ainda que o KJ ao quadrado é igual a 90, que é a mesma coisa que 9 vezes 10. Ou seja, a medida de KJ vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 10, que por sua vez será igual a 3 raiz de 10. E aí você repara então que esse lado KJ tem a mesma medida desse lado BA. Bem, agora vamos fazer em relação a esse lado KL. Esse lado KL aqui vai me dar um triângulo retângulo, aqui. Esse lado vale 3, esse aqui também vale 3. Então podemos escrever 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai ser igual ao KL elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 18, 9 mais 9, que vai ser igual ao KL ao quadrado. E se fizermos a raiz quadrada dos dois lados, nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 18 igual ao lado KL. E a raiz quadrada de 18 nada mais é, então, que 3 raiz de 2, já que 18 é 9 vezes 2, então dá 3 raiz de 2. E aí nós chegamos à conclusão que não somente eles são semelhantes, esses dois triângulos, como são congruentes, já que esse lado aqui vale 3 raiz de 2 e esse outro lado aqui vale 3 raiz de 10, as mesmas medidas desse triângulo ABC. E como todos os triângulos congruentes são também semelhantes, nós temos que definitivamente esse triângulo aqui
é semelhante ao triângulo ABC. Vamos ver agora esse outro triângulo aqui. Aqui eu posso fazer esse triângulo retângulo, ó, que vai ter como catetos aqui 1 e 1. Então, eu posso fazer 1 elevado ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, e isso vai ser igual ao segmento EF elevado ao quadrado. E, portanto, esse lado EF vai ser igual, isso aqui vai dar 2, portanto, EF vai ser a raiz quadrada de 2. Bom, aqui então eu vou fazer nessa cor verde aqui, porque nós queremos que esse lado aqui seja o menor desse triângulo, correspondente a esse. E agora vamos olhar para esse lado aqui, ED. Vamos fazer o triângulo retângulo. Tá aqui. Vai ter largura 1 e altura 3. E aí nós podemos dizer que 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser igual ao lado ED ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 1 mais 9 dá 10. O lado ED será igual, então, a raiz quadrada de 10. Agora, será que a razão entre o lado EF e o lado BC será a mesma entre o lado ED e BA? Vamos escrever isso aqui. Então, 3 raiz de 2 sobre raiz de 2, posso simplificar, isso vai ser igual a 3. Portanto, esse é o valor da razão entre o lado BC e o lado EF. E a razão entre aqueles outros dois lados vai ser igual a 3 raiz de 10 sobre raiz de 10. Simplificando, vai dar igual a 3. Logo, como a razão é a mesma e também esse ângulo aqui é congruente a esses dois triângulos são semelhantes. Então, EFD ou DEF também é semelhante ao triângulo ABC. Temos agora apenas mais um. Esse lado aqui, HI, é um candidato a ser correspondente ao lado BC. Qual é a medida desse lado? Ora, esse triângulo retângulo aqui vai ter catetos 2 e 2. Então, podemos escrever 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual ao HI elevado ao quadrado. E, portanto, 4 mais 4 vai dar 8. 8 vai ser igual ao HI ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, podemos dizer, então, que a raiz quadrada de 8 vai ser igual ao lado HI. Então, esse lado RAI, HI, vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes 2. Raiz quadrada de 4 dá 2, e a outra raiz de 2 é o que sobra. Então, 2 raiz de 2. E o candidato a ser correspondente ao lado BA vai ser esse lado HG, pois ele é maior que o HI. Então, esse HG aqui, eu posso colocar o triângulo retângulo dessa forma. Ele tem 2 unidades aqui de largura e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de altura. Então, nós podemos escrever que 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai ser igual à medida do HG ao quadrado. Daí, nós temos que 4 mais 36 é igual ao HG ao quadrado, ou ainda que o HG vai ser igual à raiz quadrada de 40, 36 mais 4. E para simplificar essa raiz quadrada de 40 aqui, posso colocar como sendo igual a raiz quadrada de 4 vezes 10, que é igual a 2 raiz de 10. Então, o HG vai ser igual a 2 raiz de 10. E agora vamos comparar as razões. A razão entre BC e HI vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Posso simplificar a raiz de 2, isso vai ser igual, então, a 3 sobre 2. E a razão entre BA e HG vai ser 3 raiz de 10 sobre o HG, que é 2 raiz de 10. Simplificando, nós temos que isso também é igual a 3 sobre 2. Então, esse triângulo aqui também é semelhante ao ABC e esses triângulos aqui, todos são semelhantes entre si também.